Com uma das melhores categorias de base do futebol brasileiro, além de ser um ótimo negociante tanto no cenário nacional quanto também internacional, o Goiás já vendeu várias das suas revelações, ganhando uma grana por essas transações e ainda permanece com alguns pequenos percentuais por conta aí do mecanismo de solidariedade da FIFA. No vídeo de hoje eu irei explicar direitinho o que é, né, esse mecanismo aí criado ainda na década passada, como que o Goiás pode se beneficiar disso e de alguns jogadores que são revelados pelo Verdão ou que já passaram aqui no time esmeraldino, que estão em alta e que podem render uma grana boa para o Verdão nas próximas temporadas. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos esmeraldinos, saber um pouco dessas informações alternativas aqui do Verdão, que estou produzindo esses conteúdos também no YouTube do Goiás News. Eu irei começar aqui o vídeo de hoje explicando o que é esse mecanismo de solidariedade. Ele só ocorre em transferências internacionais. Isso é muito importante. Ou seja, do valor total da transferência, 5% são destinados aí aos clubes formadores do atleta. Então, tem uma pequena cota, que esse valor é considerado dos 12 aos 23 anos de idade. O jogador jogando no time dos 12 aos 15 anos, a equipe que ele passou tem direito a 0,25% de cada transação internacional, do valor total. Ou seja, do 12º ao 15º aniversário. Do 16º ao 23º, ou seja, 16 a 23 anos, o time que o atleta passou, né, durante esse período tem aí 0,50% do seu percentual, ou seja, 0,25 dos 12 aos 15, 0,50 dos 16 aos 23. Dessa forma, alguns atletas, né, bons aí, tanto formados nas categorias de base do clube, quanto também alguns que o Goiás meio que pegou de empréstimo, acabou revelando no futebol nacional, o Verdão ainda tem um percentual aí das suas transferências. Então, né, esse mecanismo aí ajuda tanto a incentivar ainda mais, né, os clubes formadores dos atletas, além de beneficiar também em algumas situações, como por exemplo, o Ricardo Goulart é revelado pelo pelo Santo André, se eu não me engano, aí depois foi para o Internacional e foi se destacar realmente vestindo a camisa do Goiás. Então, assim, todos eles merecem, obviamente, um prêmio, mas pelo Goiás ter sido esse time de destaque da sua carreira, com toda certeza merece uma atenção maior do que os times que ele passou lá com 15 e 16 anos. Então, acho que é bem justo e dessa forma, né, o Goiás, que tem aí uma das melhores categorias de base, além de revelar vários atletas, ganha o dinheiro já vendendo jogadores, muitas das vezes permanece com percentual para ser negociado também futuramente. Foi o caso do Léo Senna agora mais recentemente, antigamente tanto aí com o Eric, que o Goiás tinha 40% dele até no ano passado, o próprio Rafael Tolói, que ele foi negociado lá com o Atalanta em 2015 também, o Goiás ainda manteve um percentual. Então o Verdão muito esperto nas suas negociações, né? Eu irei começar aqui o vídeo dos jogadores que o Goiás ainda tem um percentual em caso de transferência futura por conta desse mecanismo de solidariedade, com o volante Thiago Mendes. Ele que chegou aqui no Goiás nas categorias de base ainda em 2010 e permaneceu no Verdão em 2014. Ou seja, né, segundo esse mecanismo de solidariedade da FIFA, o Goiás, que a cada aniversário dele, no caso, contaria mais ou menos com 0,5%, entretanto o valor total é 5%. Então a gente entende esse 5% sendo o valor total da transferência internacional, sendo destinado aos clubes formadores. Ele só teve dos 12 aos 23 anos o Goiás e o São Paulo. Então, o único time que ele completou o aniversário dentro desse período fora do Goiás foi o São Paulo no 23º aniversário. Então, dessa forma, como ele foi o único time que ele passou, né, além do Goiás, foi o São Paulo, que fica com esse 0,5%, o Goiás fica com os outros restantes, 4,5% do valor total aí de uma transferência futura, algo que já aconteceu ainda lá em 2017, quando ele foi negociado com o Lille, o Goiás ganhou aí mais ou menos 4 milhões de reais, e hoje o valor de mercado do Thiago Mendes lá no Lyon é de 100 milhões de reais. Então vamos fazer uma hipótese aí que ele seja negociado por esse valor. O Goiás tem 4,5% desse total, colocaria no bolso aí mais ou menos na casa de 4 milhões e 500 mil reais por esse jogador que já jogou aqui no Goiás, já passou, o Goiás vendeu ele para o São Paulo, depois que o São Paulo vendeu ele para o Lille ainda teve, né, uma grana grande, mas aí ainda assim pode render mais frutos para o Verdão. Realmente muito interessante para os times aí formadores. E, por exemplo, em 2017, né, ele chegou no Lille, foi muito bem, continuou até na temporada de 2019, quando foi negociado com o Lyon.
pagou mais ou menos naquela época 108 milhões de reais, mas o Goiás não ganhou nada porque era uma transferência dentro do território francês, ou seja, não se caracterizava como internacional, então o time formador do atleta não ganha nenhum percentual. Então acho que deu para entender um pouco disso e irei explicar mais de algumas situações que o Goiás ainda tem esse percentual. Mais um também que o Goiás pode ganhar uma grana, que também está atuando no futebol europeu, é o zagueiro Rafael Tolói. Ele que passou aqui no Verdão dos 15 aos 21 anos de idade. Então também tem aí um percentual bacana dele dentro do Verdão. Ele só completou 2 aniversários fora do time esmeraldino. Ou seja, 2 anos, tanto no 22º e o 23º aniversário lá no São Paulo, que ainda detém esse 1%, né, de transferência internacional. Pelo lado do Goiás, tem 4% que pertence aí exclusivamente ao time esmeraldino. Ele que atuou aqui no Goiás, foi muito bem, né? Um dos zagueiros aí, revelações do time, foi vice-campeão da Sul-Americana lá em 2010. Além disso, iniciou a Série B também de 2012, é um dos ganhadores também daquela competição. Depois foi para o São Paulo, teve uma boa passagem também pela Atalanta até ser adquirido definitivamente lá ainda na temporada de 2015. O valor aí que o Goiás vendeu ele para o São Paulo lá em 2012 foi de 4 milhões e 250 mil reais. Verdão ainda manteve 35%, que foi negociado futuramente junto com a Atalanta. O Goiás ainda pegou mais 3 milhões e 500 mil. Foi muito esperto o Verdão de ter mantido um percentual para essa negociação futura ainda maior, rendendo aí um percentual muito bacana, já que tinha mantido essa porcentagem do jogador. E ainda assim o Goiás pode ganhar uma grana pelo Rafael Tolói, que hoje, né, vive o seu melhor momento na carreira, muito bem lá na Atalanta, é convocado também para a seleção italiana depois que ele se naturalizou, então realmente está muito em alta no mercado e pode com toda certeza receber uma boa proposta nas próximas temporadas. Segundo o site Transfer Market, seu valor de mercado é mais ou menos na casa de 15 milhões de euros, que em real dá mais ou menos 96 milhões de reais. Se o Goiás contasse, né, com esses 4% do jogador, o Verdão pegaria 3 milhões e 800 mil reais por essa transferência. Ou seja, muita grana, realmente bem interessante esse mecanismo que beneficia bastante os times que revelaram, né, as principais joias aí do futebol mundial. Então o Rafael Tolói mantendo esses 4% também de uma eventual transferência internacional, lembrando apenas internacional. Se ele sair da Atalanta e for para a Juventus, por exemplo, ou para o Milan, Goiás não ganha nada. Mas se ele for negociado aí, por exemplo, com o Emirados Árabes e Arábia, até voltar aqui para o Brasil, aí sim se caracteriza como transferência internacional e o Verdão pode ganhar essa grana. Saindo da Europa e agora para a Ásia, o Verdão também tem ótimos jogadores formados ou que explodiram, né, aqui dentro do Verdão, que estão lá atuando atualmente. O primeiro deles, o atacante Eric, esse sim formado aqui dentro do Verdão. Ele chegou aqui no Goiás com 18 anos de idade e permaneceu até os 22 anos de idade. Então, assim, se fosse na teoria, né, do 0,5% de cada ano que ele passou, o Goiás só teria 2%. Mas como o valor da transferência internacional é destinado dos 5% do valor total, o Eric só completou um aniversário fora do time do Goiás, ou seja, dos 12 aos 23 anos, anteriormente a isso, né, anteriormente aos 18, ele não tinha jogado nenhum time, então o Goiás teve ele aí praticamente em todos os aniversários, menos nesse 23º, quando ele já estava no Palmeiras. Então o Goiás tem 4,5% do valor total de uma negociação futura também do Eric. Inicialmente, né, o Goiás vendeu o Eric para o Palmeiras lá em 2015 por mais ou menos aí na casa de 13 milhões de reais. Ainda permaneceu com 40%, que foi negociado ainda no ano passado, quando o Goiás aí também conseguiu mais ou menos uns 5 milhões só por essa transação. Ele que saiu lá do futebol japonês para o futebol chinês, onde está atualmente também nessa temporada. O seu valor de mercado, como ele já está um pouco mais velho, né, tem 27 anos de idade, hoje gira na casa de 12 milhões de reais, algo mais ou menos entre 3 milhões de euros, 2 e 3 milhões de euros. Se for vendido por esse valor, né, 12 milhões de reais, Goiás com 4,5% lucraria 540 mil reais também, só pelo Eric, que já deu aí uma grana muito boa para o Goiás. Se você for olhar no total, né, 13 milhões em 2015, mais 4 milhões e meio no ano passado, né, em 2020, daria mais ou menos 17, 18 milhões de reais só para os cofres do Verdão. Então, assim, ainda permanece, né, com esse percentual. Ele que hoje está lá no futebol chinês, estava muito bem no Yokohama Marinos, agora foi negociado lá
ainda no futebol chinês, né? Eu não sei exatamente o nome do time que ele está atualmente, mas quem sabe, né, pode retornar aqui para o Brasil, envolvendo algumas cifras também, e o Goiás novamente, né, colocar essa grana no bolso. Indo agora para mais um jogador e finalizando a nossa lista com o Ricardo Goulart. Ele que até no ano passado surgia aí algumas hipóteses dele ser negociado com alguma outra equipe, mas agora acabou o seu contrato lá com o Guangzhou Evergrande, a própria empresa que é se eu não me engano, é a Evergrande, né? Guangzhou é a cidade. A Evergrande, que é uma empresa construtora, está passando aí por um momento de crise também. Acabou que o Ricardo Goulart gostou, né, da ideia também de defender outras equipes aqui, principalmente no futebol brasileiro. Então existe essa tendência de ele assinar de graça com outra equipe. Mas isso não impede dele futuramente também, né, poder envolver cifras nas suas negociações. Ele que, como eu disse, é revelado pelo Internacional, passou pelo Santo André e no Goiás só jogou em 2012, quando ele completou o seu 21º aniversário. Então nessa situação o Goiás só tem 0,5% de uma eventual transferência futura do Ricardo Goulart, né? Então hoje o seu valor de mercado gira na casa de 36 milhões de reais. Esse valor aí em 0,5% daria 180 mil reais para os cofres do Verdão. Algo realmente assim que não é, né, uma grana absurda, mas para um jogador que já passou, que não tem praticamente nada a ver mais, né? O Goiás não manteve percentual nem nada. Ainda render essa grana extra realmente é sempre muito bem-vindo, né? Ele que ajudou o Verdão a subir para a Série A em 2012, foi o campeão também brasileiro daquela edição. Infelizmente para 2013 acabou sendo negociado aí com o Cruzeiro, né? Também em 2014 também permaneceu por lá, foi bicampeão brasileiro, está no futebol chinês desde a temporada de 2015. Voltou para o Palmeiras, se eu não me engano foi em 2018, 2019, mas já está de volta por lá. Tendência é que ele retorne aqui para o Brasil nos próximos anos. Por que não, né, voltar a vestir a camisa do Goiás daqui 2, 3 temporadas, quem sabe, né? Esses são os 4 jogadores da lista que eu trouxe hoje. Obviamente tem muito mais atletas que o Goiás ainda tem percentual. Aos poucos eu trazendo aqui para o canal. Se você tiver alguma sugestão também, pode deixar aqui embaixo. O próprio Michael, gravei um vídeo sobre isso. O Goiás ainda tem percentual dele. Vou deixar aqui embaixo também alguns assuntos relacionados, beleza? Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!